Boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que está em casa, você que está no trabalho ou qualquer em outro lugar, mas está conectado conosco. É uma alegria muito grande participar desse momento com vocês. Eu sou o pastor Wilbert, responsável pela Igreja Promessa em Taubaté, e nós estamos participando nesta noite de uma live especial. Para aqueles que já nos seguem nas nossas redes sociais, estão acostumados com as nossas transmissões de culto, tanto no sábado como no domingo. Todavia, vez ou outra, nós realizamos uma live interativa como essa. Eu estou acompanhado aqui, na realidade, muito bem acompanhado por algumas ovelhas de Jesus, as quais eu tenho o prazer de cuidar. Essas pessoas estarão contribuindo para a nossa edificação nessa noite, mas eu gostaria muito também de contar com a sua participação. Se você está nos assistindo pela primeira vez e você estiver no YouTube e você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe, porque hoje a nossa live ela tem um teor espiritual profundo. Estaremos falando de superação. Superação é o tema da nossa série de mensagens do mês. E nós aproveitamos esse tema geral para podermos fazer uma abordagem com pessoas que superaram adversidades na vida. Porém, é possível que do lado daí, onde vocês estão nos assistindo, existam pessoas que precisem ser edificadas. Então, se na sua casa tem alguém que precisa de uma palavra de superação, chama esse alguém para poder assistir com você. Se você conhece um amigo que está passando por alguma grande dificuldade, está se sentindo pequeno demais e precisa de uma palavra de ânimo, compartilha com ele. Participe conosco. Permita que a palavra de Deus seja multiplicada, porque o desejo do Senhor é que todos nós, inclusive você, sejamos mais que vencedores. Sem mais delongas, eu gostaria de, nesse momento, apresentar os nossos convidados. Pessoas que estão aqui, todas elas moram em Taubaté, são membros aqui da nossa congregação e estarão se apresentando. A partir da minha esquerda em diante, nós teremos ouvindo os nossos entrevistados. Boa noite, meu nome é Rodolfo, eu tenho 33 anos e aproximadamente 12 anos de fé. Obrigado, Rodolfo, prazer ter você com a gente, por favor. Boa noite, meu nome é William Heleno, eu tenho 32 anos e tenho 20 anos de fé. Boa noite a todos que nos assistem, eu sou a Zoraide, eu tenho 35 anos e 31 anos de fé. Boa noite a todos. Meu nome é Douglas, eu tenho 41 anos de idade e estou há 16 anos no caminho da fé. Nós não estamos hoje numa live de encontros amorosos, mas é curioso a nossa composição, né? É curiosa a nossa composição, porque nós temos um casal, Douglas e Zoraide são casados, nós temos um solteiro, que é o William, esse que está no meio aqui, e também temos uma pessoa que namora, que é o Rodolfo. Então, assim, nós temos pessoas aqui em diversas situações que estarão compartilhando suas experiências, mas não é uma live amorosa. A live amorosa é lá no mês de junho. Espere e você vai ver, vai ser uma bênção. Hoje a live é de superação. Sejam bem-vindos, Douglas, Zoraide, sejam bem-vindos, William e Rodolfo. É um prazer ter vocês conosco. Mas antes da gente papear um pouco mais, eu gostaria nesse momento de, juntamente com vocês, cantar ao Senhor, ouvindo a canção que estará sendo apresentada. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Daniel, ao meu lado está a Cláudia. Nós iremos louvar a Deus nesse momento. Se você se sentir confortável, conhecer a letra e quiser louvar a Deus junto conosco, sinta-se à vontade e sinta a presença de Deus nesse momento também. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é.
Deus se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Graças a Deus, como é bom. É bom poder escutar canções tais como essas, que nos ensina o quanto o nosso Deus, Ele é soberano, seja qual for a situação que nós estejamos enfrentando. Quero agradecer desde já a participação de vocês de casa. Quero pedir a vocês que participem, façam seus comentários a respeito daquilo que você estará ouvindo. É possível que Deus possa usar as suas palavras aí no chat, do YouTube, do Facebook, para edificar pessoas que vão lê-las. Então fique à vontade, em dado momento a gente vai poder ler alguns dos seus comentários. Lembrando que hoje o tema é superação. Superação. E entre os nossos convidados, nós temos aqui um casal, já foi apresentado, Douglas e Zoraide. Eles são pais de duas meninas lindas, a Letícia e a Dani, certamente estão nos assistindo. Eles têm uma vida com Deus ativa aqui na Promessa Taubaté, e apesar de serem felizes com a família que Deus lhes deu, Douglas e Zoraide protagonizaram um momento difícil na vida deles. Eles tiveram que lidar com uma perda dolorosa. Eu gostaria que esse casal, nesse momento, falasse para o nosso público sobre o tipo de perda que vocês enfrentaram e o quanto isso foi dolorido para a vida de vocês. Bom, nós tivemos que passar por uma perda da qual nós perdemos uma filha, nossa segunda filha, com 10 dias de vida, com uma má formação, conhecida como hérnia diafragmática congênita.
na realidade, uma má formação da qual nós passamos uma gestação normal, saudável, e descobrimos somente pós-parto. Então, foi realmente um choque para nós, né? Algo assim, imaginável de se passar, mas é muito bom estar aqui com vocês e compartilhar como foi esse processo, né? Durante perda, pós-perda e tudo que o Senhor fez por nós nesse processo. Gente, lidar com a morte não é nada fácil. Todas as pessoas que já perderam um ente querido vão poder confirmar aquilo que eu estou dizendo. Mas, para uma mãe perder um bebê, a situação é ainda mais complicada. Porém, Douglas, dizem que o casal engravida juntos. O casal passa junto do momento de gestação, nascimento da criança. O pai, ele sente alegria juntamente com a mãe. E a perda, eu entendo que também é muito sentida pelo pai. Para você, Douglas, como é que você contaria essa experiência de dor para a gente? Antes de falarmos da superação, porque vocês estão aqui é porque superaram. Mas eu gostaria de ouvir as suas dores, para que sejamos edificados. Sim, foi muito dolorido, pastor, essa experiência, porque você faz um planejamento de vida acerca dessa criança. No nosso caso, foi uma criança muito desejada, ela foi planejada, financeiramente também foi planejado, a organização, a mudança na casa, o quartinho pintado, o berço pronto, montado, as roupinhas, o chá de bebê, né? E toda aquela fantasia que você vive com uma criança, no caso a Letícia, né? Pequenininha, desejando a sua irmã, e de repente isso é interrompido, né? Então é dolorido, existe aí todo um proceder, né? Eu creio que aos poucos o Senhor ele foi realmente direcionando tudo, na verdade, né? Nós, em plena dor, na verdade, a gente vai se recompondo, pastor, e entendendo que tudo tem um propósito. Eu não tive esse prazer de ser pai ainda, mas eu imagino que vocês sentiram como se um pedaço fosse arrancado de vocês. Essa figura de linguagem pode ser aplicada, Zoraide? É um pedaço de vocês que parece que foi tirado? Vocês interpretariam dessa forma? Sim, uma situação assim da qual a gente não esperava, né? Porque foi um processo contrário ao que naturalmente os pais fazem, né? Passam por um processo de gestação, passam por um processo de parto e trazem o bebê para casa, né? E nós não vivemos essa experiência com a nossa segunda filha. Então, algo assim de se superar mesmo, porque se nós estamos aqui hoje, realmente teve um processo muito longo até chegar aqui. Isso já se passaram 6 anos, praticamente. É importante nós destacarmos que a dor da saudade, ela continua. Claro, é natural que Douglas e Zoraide possam alimentar saudades pela criança que eles não puderam educar o quanto gostariam. E nós não desconsideramos de forma nenhuma, mas isso não quer dizer que não seja possível continuar a caminhada da vida. E na caminhada da vida, nós que conhecemos esse casal, a gente sabe que eles conseguiram superar com grandeza. Eu gostaria que eles falassem para a gente agora como conseguiram superar essa situação e o que Deus tem a ver com tudo isso. Vocês superaram, mas como vocês superaram? Pessoas que estão passando por situações parecidas estão ansiosas em ouvir o testemunho de vocês. Por favor, nos abençoem com esse testemunho que vocês têm para nos dar. Às vezes, talvez quem esteve de fora pode ter visto assim, talvez assim, uma frieza da nossa parte, assim, em termos de como estava sendo o processo de superação. Como assim? Como eles conseguiram superar tudo isso? Eu, particularmente, como mãe,
eu acho que era aceitação. É você aceitar que você estava passando por essa situação e que aparentemente havia fugido do meu controle, mas estava sob o controle de Deus. É assim que eu imagino. Porque eu imaginava um desfecho, mas o Senhor, ele tinha outro, né? Então eu acho que a superação para mim foi aceitar que foi o querer do Senhor para mim naquele momento. Nas palavras da nossa irmã, né? A aceitar o que está acontecendo. Fingir que não está acontecendo não cura a dor que a gente está passando. É preciso enfrentá-la de peito aberto. E isso é que a Zoraide está nos ensinando. Enfrentar com coragem, mesmo chorando, mesmo sofrendo. Eu acompanhei à distância a dor deste casal, já os conheço praticamente uma década, acredito que é mais de uma década, mas na época eles estavam em Jundiaí. Eu os acompanhava à distância e eu pude, de longe, perceber o quanto eles estavam sofrendo. Louvo a Deus, que hoje vejo aí esse casal seguindo adiante, criando 2 filhas, conduzindo a família com louvor. Douglas, dá dica pra gente de superação. A gente quer aprender mais com vocês. Queremos superar as perdas do dia a dia. Superar é muito bom. E muito melhor ainda quando você tem a companhia do Senhor ao seu lado. É esse Deus tão maravilhoso. E é esse Jesus Cristo que eu sou apaixonado por Ele. As palavras deles me confortaram. E num dado momento, as palavras que eu ouvi da parte dele na Bíblia, né? E também em pregações, mudaram todo o cenário psicológico no qual eu estava passando. Diga de passagem, pastor, eu nas minhas orações eu falava assim, Senhor, se tiver que alguém ficar com depressão, que fique eu, né? Falava assim, né? Mas proteja as minhas mulheres, né? Mas aí o Senhor, ele vem com uma palavra que está registrada em João 11, 25. E diz assim, irmãos, olha só. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se alguém for analisar aí de casa e falar assim, olha, mas espera aí, a sua bebezinha não deu tempo de crer em Cristo. E ela morreu, como que ela vai ressuscitar? Sabe o que é, irmãos? Parte da gente morre junto. Ou senão, né, de um pai, de uma mãe, parece que você fica, você acaba partindo junto. Você perde o chão. Mas vem as palavras do Mestre e te coloca de pé. Com a experiência que eu tive, meus amados, ali no velório e após o velório, naquele momento onde eu peguei o caixãozinho da minha filha, Heloísa, e entreguei na mão ali do coveiro para poder sepultá-la, na mesma forma, irmãos, que ali eu fiz isso, eu creio do fundo do meu coração que o Senhor há de restabelecer a minha filhinha de volta na eternidade. Por que não esperar? Vale a pena esperar. Muito mais, vale a pena adorar, vale a pena chorar diante de Deus, falar, Senhor, me cura, eu estou despedaçado, mas eu tenho certeza que quando a gente se coloca diante do Senhor, o Espírito Santo, ele começa um tratamento dia após dia, colocando pessoas, enviando anjos na sua vida para poder te abraçar, orar com você, e o dia a dia na presença do Senhor, pastor. Não é um dia de vez em quando, mas é dia a dia, e o Senhor ele vai mudando todo o cenário da nossa vida e vai colocando esperança dentro da gente. É de arrepiar. Eu estou arrepiado, irmãos, sobretudo com essas palavras assim, no final do seu depoimento, quando ele disse que ao entregar um pequeno caixão para o coveiro, ele lembrou-se das palavras de Deus, que aquele não é o momento final. A morte não é o momento final. A Bíblia diz que assim como Cristo ressuscitou, Deus há de ressuscitar aqueles que creem nele.
Deus viu toda essa situação que vocês passaram e a Bíblia garante. A Bíblia garante que Deus trará de volta aqueles que dormiram no Senhor. Aprendemos com o Douglas e com a Zoraide o quanto a palavra de Deus é importante nesse processo de superação. Ouvir a palavra vai nos ajudar. Ainda que estejamos chorando, sofrendo, vale a pena ler a palavra, ouvir mensagens. A série desse mês, Douglas e Zoraide, é sobre superação. Vocês estão me dizendo que a cada mensagem que as pessoas escutam, Deus pode estar tratando feridas. Deus pode estar restaurando ânimos. Deus é maravilhoso. Seja abençoado você que está em casa. Muito obrigado pela sua audiência. Quero citar alguns nomes aqui, pessoas que estão nos assistindo. Luriel, obrigado Luriel. Irmã Rose, irmã Cleonice, irmã Rosana, Maria Lúcia, Jéssica, namorada do Rodolfo, está se fazendo presente aqui, Rodolfo, no nosso chat. O Andres, obrigado Andres pela presença. Obrigado Shirley, obrigado PJ, José Luiz, Deus abençoe. Também temos a turma que está trabalhando aqui nos bastidores, que no final eu estarei mencionando os seus nomes. Mas gostaria de voltar aqui para a nossa entrevista. Ouvimos aí uma palavra de superação maravilhosa de um casal que nos ensina a superar a dor da perda. Eu gostaria também de ouvir agora um outro tipo de superação. Temos entre nós aí o William, que já foi apresentado. O William vai dar o seu depoimento, mas antes de ceder a palavra ao William, eu gostaria de lembrar a todos que um dos grandes males do nosso tempo são as drogas. No mundo inteiro, as drogas têm levado milhões de pessoas à destruição. Poucas pessoas conseguem se desvencilhar delas. Poucas pessoas. Com a ajuda de Deus, meu amigo William, e a ovelha de Jesus que eu tenho o prazer de cuidar, que é ele, conseguiu superar. Está aqui para dar o seu depoimento. Mas antes, William, de você falar como superou, conta pra gente essa experiência negativa, por que você se afundou no mundo das drogas, se sentir à vontade, quiser contar quais tipos de drogas você usava. Fala um pouco aí dessa experiência negativa. Daqui a pouco eu vou querer lhe ouvir. Como você superou? É possível que em casa, nos assistindo, tenha pessoas que estejam presas. E o seu depoimento vai ser muito importante para elas. Com certeza. Só queria fazer uma correção rapidinho. Eu falei que eu tenho 32, eu tenho 31. Vou fazer 32 daqui a pouco, tá? Dá para mandar o presente ainda. Dá tempo de mandar. Até parabéns amanhã. Antecipado, William. Amanhã tem 24 horas ainda, tá? Então, na verdade, assim, com os pais divorciados, meus irmãos, minha mãe, meus irmãos e eu, né? A gente passou bastante aperto, né? E naquela época eu entendi assim, né? A gente vive aqui tentando buscar o alívio, né? Essa correria e tal, tudo essas coisas, digamos assim, ruins que acontecem pra gente no dia a dia, cotidiano. E eu jovem, né? Eu queria me divertir, queria distrair, né? Esquecer um pouco dos problemas. Aí eu comecei a me aventurar nesse meio, né? Comecei a sair com os amigos, né? Com as amigas e tal. E a princípio comecei a tomar um vinho, né? Nosso famoso vinhão, né? Que ia ter até mesmo vinho no começo era ruinzinho, né? Depois você aprende a gostar. Depois passei para experimentei a cerveja. É horrível no começo, né? Mas depois você aprende a amar também. Você fala, cara, a vida é amarga, né, cara? É isso. E depois dei um traguinho no cigarro, né? Comecei a fumar. Aí depois fui pra maconha, depois fui pra cocaína. Foi definhando, né? Cada vez mais você vai se aprofundando, porque o que acontece? A droga, a princípio, como o próprio nome já diz, né? Ela é uma droga, cara. Só que o ser humano, ele se adapta às adversidades. Então o que acontece? Você vai se acostumando e a droga, ela te fornece uma sensação, entre aspas, boa, vamos dizer assim, entendeu? Cada droga vai ter sua sensação, né? Como seu se efeito. Ela te anestesiasse dos Isso. problemas que você estava enfrentando. Que nem a bebida, ela assim, que a galera fala, né? Dá uma chapada, né, meu? Então, tipo assim, você vê que dá uma anestesiada na musculatura, né, meu? Maconha faz muito isso. Ela vai ajudar a delubriar a sua mente.
você fica chapadão, cara, você fica de boa, fala, nossa, velho, não quero guerra com ninguém. A cocaína, muito pelo contrário, a cocaína você já fica loucão, cara, você quer se parecer um cara com a 12 na sua frente, você vem, então. Entendeu? É assim, né, o crack, aí depois da cocaína passei pro crack, né, cheguei a usar crack também, misturado com maconha, né, que eles chamam de mesclado. William, licença, o crack é mais pesado, né? O pessoal fala, né? Se eu não tiver me enganado, eu tenho pouco conhecimento, né? Mas assim, a galera diz que o crack ele é a parte ruim da cocaína, né? Pra você ter uma ideia. Então é forte, né? Uma mistura de muitas químicas ali. Aí o crack ele é mais forte. Já dá um efeito diferente também, né? É uma droga de encanamento, vamos dizer assim. Quando você fuma o crack, você fica meio encanadão. Você desperta os seus medos, vamos dizer assim, sabe? Mas é uma... né? A galera vicia também. Né, eu usava lança-perfume, usava bastante também, e cheguei até a experimentar cola também, mas não achei legal não deu nenhuma brisa em mim não. Mas assim, tudo isso, né, foi como se fosse uma bola de neve, né, fui cada vez mais, como você mesmo citou, fui me definhando, né, fui aprofundando, e pra mim era natural, na verdade era natural, era uma rotina natural que eu tinha, né, o jovem... Ele gosta de adrenalina, né, cara? Você é mais novo, você quer coisas novas, né? Então eu era muito curioso, a princípio medroso, mas depois você perde o medo. Você começa a pegar gosto naquilo, né? Então, assim, por mais que seja uma coisa horrível, né? Que na verdade não traz benefício nenhum, muito pelo contrário. Porque um dos efeitos que ela surtia depois, quando acabava aquela brisa, acabava aquele efeito, ela batia uma bad, cara. Aí vinha uma depressão pior do que aquela que a princípio que eu queria me desfazer dela, né? Eu tinha uma dor no começo, eu queria encontrar o alívio. Encontrava aquele alívio momentâneo, depois, quando passava o efeito, eu encontrava uma dor pior. Então, aquilo era aquela sensação boa, era momentânea. Ao término daquele período, daquela boa sensação, você estava com sua saúde prejudicada e a realidade vinha à tona. A ponto, você usou a expressão, a ponto de gerar uma espécie de depressão, de sentimento de culpa, de inferioridade. Um vazio, né? Vazio mesmo, você sente né? um vazio, você fala, cara, aí depois você começa, que nem eu, né? Eu sempre tive muita fé, cara, sempre acreditei em Deus, na Bíblia, né? Sempre minha mãe levava na cinta pra igreja. Corria, pulava o muro, o pequenininho chorava, ela grudava pra camisa. Você vai. Eu ficava, nossa, cara, e agora? Eu vou, né? Mas eu sei que tudo isso era mover do Espírito Santo mesmo, né? De querer, né? E assim, eu sempre tinha muita fé, né? Sabia que existia um Deus, tudo. Então, depois eu ficava pensando comigo, fala, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Eu pensando com Deus assim, né? Você vê, cara, a sua saúde indo pro ralo, né? E tudo, cara, não somente física, mas assim, mental, espiritual, né, emocional. É forte, irmãos, é forte. E muitas pessoas que se encontram nessa situação que o William passou, imagina que não existe solução. Não vai conseguir jamais se desvencilhar. Outros famosos morreram de overdose. Mas o William está aqui hoje para testemunhar que em Deus é possível superar. William, quanto tempo faz que você não usa mais drogas? E como Deus te ajudou nesse processo, meu irmão? Essa é a parte mais importante do teu testemunho. Então, assim, eu acredito que mais ou menos cerca de uns 10 anos, né? Que eu não tenho contato com drogas mais, nem álcool, nada. Mas, assim, eu percebo assim, né? Deus sempre rodeando a gente, né? Mesmo que o Espírito Santo, ele prefira ficar camuflado, né? Algumas vezes ele se revela, ele se manifesta, mas ele fica sempre nos cercando, sempre nos protegendo. E eu sempre tive assim, sentia no coração, falo, cara, eu tenho que largar isso. Ao ponto de um dia eu me lembro, né? Até já dei um testemunho pra vocês uma vez, que eu tava com a droga na mão, olhei pra droga, daí eu conversei com Deus. Falei, cara, isso aqui não é nada, meu Deus, isso aqui não é nada comparado a ti, né? Então eu sei que eu vou sair dessa, me ajuda a sair dessa, né? Assim, era muito louco, cara, batia um papo com Deus muito louco e por aí vai. Só que daí o que aconteceu? Com o tempo eu fui vendo que eu fui sendo resgatado com mais força, com mais ênfase, vamos dizer assim, né? Então eu gostava de ir pra igreja, né? Peguei gosto, então eu ia de segunda a segunda, né? Pegava bastante curso, tudo, e a palavra foi me fortalecendo, né? As pessoas também me ajudando bastante, né? Sempre sentia um amigo, eu vi que tinha contato, os caras falavam, cara, você não tem nada a ver, cara, você é um jovem bonito. Eu falava, opa,
Então vou parar de usar droga mesmo. Aí, mas assim, o poder da palavra, né? A luz da palavra, você vê que ela te atrai, né? Ela te resgata das trevas para a maravilhosa luz de Deus, né? Show, William, demais. Ouvindo você, seu jeito simples, natural, falando que a palavra o ajudou, a busca da pessoa de Deus o ajudou, mesmo naqueles momentos complicados, ele conversava com Deus, e essa comunhão com a igreja. Dizem que nós somos resultados do meio em que estamos inseridos. Olha a importância de uma pessoa que está numa situação dessa passar a conviver com pessoas cujos hábitos são saudáveis. Isso foi o que o William fez. Buscou a palavra, buscou a igreja. E louva a Deus, William. Como é bom ver esse jovem bonito, como te disseram. Isso é verdade, né? Mas hoje acreditei. liberto, para a glória de Deus, né? William, graças a Deus, continuamos. Eu, pastor Wilbert, acompanhado aqui de irmãos que superaram suas adversidades. E essa live especial, cujo bate-papo tem como tema superação, está fervorosa. Essa é a expressão. O Espírito Santo está atuando aqui. Já ouvimos o testemunho do Douglas e da Zoraide, que superaram a dor da perda. Ouvimos o testemunho do William, que superou o mundo das drogas. E queremos, nesse momento, ouvir o testemunho do Rodolfo, porque o caso do Rodolfo também não foi fácil. Rodolfo, conta para o pessoal de casa, que tipo de barreira você enfrentou? Então, bom, pastor, o meu foi físico. Eu tinha uma perna menor que a outra, de acordo com 16 centímetros, e tive que passar para o processo da Elizarov, conhecido como gaiola. E esse processo foi árduo, durou 10 anos, e estava previsto para 3 a 4 anos, mas prolongou pelas dificuldades que o médico foi encontrando ao longo do caminho. E do início que se passou por físico, começou a entrar o psicológico, começou a entrar o emocional, porque naquela época, muito novo, com 18, 19 anos, a vida pela frente, você vê sua vida estacionada do nada e dependendo de pessoas, aquilo te traz um desespero grande e você se sente, basicamente, a palavra certa, forte mesmo, inútil naquele momento, vamos dizer assim. E tipo, você olha e você não vê esperança. Você não pode contar com o apoio de amigos, de familiares, porque é uma luta interna de você contra você, pela situação. Não é simples, Rodolfo. Nós, seres humanos, desde que o pecado entrou no mundo, a gente aprendeu a conviver com os espinhos da vida. Falei agora há pouco do que os irmãos, seus companheiros de entrevista, enfrentaram, e a sua situação não deve ter sido também simples. Você acabou de falar o quanto ela foi dolorosa, mas eu agradeço a Deus porque você é uma pessoa vencedora, que conseguiu superar, você conseguiu enfrentar. Algumas pessoas, Rodolfo, que passam por situações parecidas com a sua, costumam se retrair e até mesmo se apequenar. Elas se auto-vitimam. Como é que você superou a sua dificuldade? E como a comunhão com Deus pode ajudar as pessoas que ainda não a superaram? Lembrando que alguns preferem se apequenar, se vitimar, se auto-apiedar de si mesma. Como é que você pode falar sobre a superação desse tipo de momento e o que Deus pode colaborar nessa questão? Primeiramente, você tem que encarar a realidade, aquilo, e você tem que aceitar. Esse é o ponto. Depois você viu o problema, detectou o problema, você tem que achar a solução. E a solução não é se apequenar. Se você fizer isso, basicamente você começa a entregar os pontos, você começa a perder a batalha ali mesmo. Eu sei que não é fácil, na hora você quer entregar os pontos, mas você tem que encarar, ter determinação. E nesse ponto, você tem a determinação que não aceita aquilo, quer lutar contra aquilo, quer vencer aquilo, você precisa de um grande aliado, porque o ser humano sozinho não é capaz de fazer isso. Um grande aliado, ou seja, enfrentar sozinho não é a melhor recomendação. Então você tinha um grande aliado? Quem é esse grande aliado, meu irmão? Então, teve o ponto-chave da minha vida, que tipo assim, eu vi que já usei todas as minhas forças,
já vi que não tinha ninguém que poderia fazer algo, não é porque as pessoas não queriam fazer, é porque não poderiam fazer, porque dependiam de mim só. Então eu fiz uma oração sincera com Deus naquele momento, e aquele momento foi o que fez o impulsionar minha fé, a comunhão com Deus. Que eu cheguei e fui bem claro com Deus, a oração foi exatamente assim. Cheguei para Deus, falei com o coração aberto e disse para Ele, ó Senhor, se o Senhor realmente existe, como alguns acreditam, então ou me mata para me tirar dessa situação, ou me dá uma luz, me mova para dar uma solução. Que eu quero conhecer a Ti, se o Senhor existe. Então, para mim poder ouvir a Tua voz. E naquele momento veio uma voz muito forte dentro da minha cabeça falando: você quer ouvir minha voz? Então, primeiramente, você tem que me conhecer para poder entender qual voz é, para saber quem sou eu. E aquilo foi um impacto muito grande. Falei, caramba, eu realmente não conheço Deus. Eu conheço Deus através de religiões, de rituais, mas conhecer a fundo Deus, quem é Ele, eu não conheço. E daí veio esse cutucar do Espírito, né, do Santo, e fez eu aprofundar na Bíblia, fez eu ler a Bíblia. Daí eu comecei a conhecer, a comunhão foi crescendo e foi me capacitando para passar por diversas situações. Todos os nossos entrevistados, eles relataram um ponto em comum nas suas experiências. Todos eles foram ajudados pela palavra de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus ela é poderosa. A Bíblia diz que ela é mais poderosa do que qualquer espada. A Bíblia diz, William, que ela é como um martelo que quebra pedra. Olha que coisa. Ela é poderosa, ela quebra mesmo o que está petrificado. É bom demais ouvir a voz de Deus por esses testemunhos. Como também é bom ouvir canções. É bom exaltar ao Senhor por meus louvores. Você de casa, muito obrigado pela sua participação. Tem algumas pessoas aqui que deram sua contribuição. A Juslaine disse, parabéns pela superação, William. Você é muito importante para Deus. Essas drogas do mundo só acabam com a vida do ser humano. A Cleonice disse assim, ó, no momento que o William estava testemunhando, só Jesus para libertar. Deus seja louvado. A Cleonice é lá de Maceió, Alagoas, William. Longe, 2.500 quilômetros. Olha aqui, ó, o Fabiano também. O Fabiano comentou um pouco sobre a experiência da cocaína que você citou, do crack. E outras pessoas também aqui demonstraram sua sensibilidade ao testemunho de cada um de vocês. O Rafael disse, ó, Deus é Deus em todas as circunstâncias. Obrigado pela participação. Contribua. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Vamos ouvir mais uma canção. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu posso suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livrastes das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas presenças vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus,
vale a pena acreditar. O dia está chegando, vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas vão te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. A minha presença tu vais prosperar. Que bênção do Senhor. Eu sempre manifesto minha gratidão por essas pessoas que estão aqui sendo entrevistadas, por vocês de casa. Muito obrigado pela participação, pela contribuição. Esse bate-papo vai continuar registrado na nossa playlist para você poder compartilhar com outras pessoas, mas ainda não acabou. É porque é natural que as experiências ruins produzam maturidade na vida daqueles que as superaram. Certamente esses irmãos, eles aprenderam muitas coisas com Deus, tanto no processo como também na superação. Eu gostaria de dar uma oportunidade para cada um falar novamente.
tipo de conselho vocês dariam para aqueles que se sentem impotentes diante dos obstáculos? Por favor, gostaria de começar com o Douglas, depois a Zoraide, o William, o Rodolfo. Se no testemunho de vocês faltou algo que vocês entenderam que precisava completar, essa é a oportunidade. Eu vou ter muito tempo para vocês, mas no pouco tempo que nos resta, por gentileza, se manifestem e dê um conselho pro pessoal de casa que se sente impotente diante das adversidades, como eles podem superá-las. A minha recomendação é espera com paciência no Senhor. Não dá para apressar as coisas. As coisas não acontecem no nosso tempo. A cura, o remédio, o abraço, as coisas raramente acontecem rapidamente. Mas pode ter certeza que o Senhor, Ele te acompanha. O Senhor nos assiste. Muito mais que isso. O Senhor, Ele está no mais íntimo dos nossos pensamentos. Ele sonda tudo isso. E o Senhor quer nos colocar de pé. O Senhor me colocou de pé, irmão. Eu cheguei a saborear ali o sabor da depressão. Foi difícil. Até emprego eu perdi. Rendimento no trabalho baixo. Porque não conseguia me concentrar. Mas o Senhor me colocou de pé. Se você está passando pela mesma situação, teve a perda de um ente querido, até um filho, recentemente ou algum tempo atrás, 5, 10, 15, 30, até 45 anos atrás. E você ainda sente saudade e a imagem daquela situação. Pode ter certeza. Se você está escutando essa live, é para você esse recado. O grande dia há de chegar. Está próximo, pastor. O grande dia está chegando. Veremos o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, nos céus, vindo da mesma forma que foi. E detalhe, nos chamando pelo nome. Aguarde, espera com paciência no Senhor. Ele vai alegrar a sua vida, Ele vai ser completo, Ele vai te completar, tenha certeza disso. Você, Zoraide, tem algo para nos dizer? Se faltou alguma coisa para você considerar no seu testemunho, por favor, emende com um conselho para o pessoal de casa. Você como mãe, vimos a palavra de um pai que venceu, e você como mãe que venceu, que superou. Sim, eu estava me recordando aqui, o William e o Rodolfo relatou sobre uma oração que eles tiveram pessoalmente ali com Deus, né? E eu também tive essa oração e eu esqueci de compartilhar com vocês. Na realidade, quando eu estava com essa criança há quase 10 dias de UTI, eu tive um desabafo, né, com o Senhor. Conversei com o Senhor a respeito. Falei, Senhor, qual é o teu propósito diante de tudo isso? Porque quando eu estou na UTI, eu quero estar em casa para estar com a minha filha mais velha. Quando eu estou, eu ficava naquele jogo. Quero estar com uma, quero estar com a outra. E eu conversei com o Senhor. Falei, Senhor, qual é o teu propósito? O Senhor vai restaurar a vida dela, vai fazer um milagre. E eu vou levar essa criança para casa e eu vou testemunhar o que o Senhor fez. Mas se o Senhor não fizer isso, se o teu propósito é recolher essa criança, que não me falte a fé, que não me falte o consolo, que não nos falte o teu conforto, né? O teu abraço. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, aqui estamos para compartilhar o que o Senhor fez por nós e esteve conosco em todo tempo. E, assim, para você que se sente impotente diante desse obstáculo, eu e você, nós temos um Deus que Ele não vai deixar o desespero nos tomar em nenhum momento. Nenhum momento. Ele é um Deus presente e Ele vai te carregar no colo sempre, sempre, sempre que for necessário. Sempre. É algo assim extraordinário. Esse colo, esse abraço, ele é real. Apenas creia. Creia. Coisa muito positiva, né, Zoraide? Nas aflições,
que essa nossa sensibilidade espiritual, ela pode ser aguçada mais facilmente. Porque no momento que a gente se sente mais frágil, é aí que a gente percebe o quanto depende de alguém superior que nos toma no colo. Imagino que vocês dois, quanto gostariam de ter criança que faleceu no colo, de repente tiveram a experiência do próprio Deus colocá-los no colo, os acalentando, os confortando, dando a convicção e aquela dor iria passar, conforme diz a palavra, um dia Deus há de trazê-la do mundo dos mortos. William, meu irmão, experiência fantástica sua, você é um vencedor, Deus te libertou. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Dá um conselho pessoal de casa, por favor. Então, assim, basicamente, facilmente eu consigo perceber os ministérios aqui, né? Então eu entendo assim, cara, o Rodolfo, ele sempre foi um cara casca grossa, meu. Até duas situações aqui. Um dos sonhos dele, se não, de repente, até o maior sonho dele era ser jogador de futebol, cara. Ó, pra você ver que ironia, né? Então ele contava pra mim, cara, eu falava, meu, e aí o médico falou pra ele, cara, você vai ter que operar, nunca mais você vai jogar bola. E perigoso você ficar até numa cadeira de rodas, né? Teve até uma situação que o médico operou, ele fez uma cirurgia errada e colocou o osso fora do lugar, né? Meu, o cara ficava morrendo de dor, quieto. Ficava quieto. Passava noites, cara, sofrendo. E eu chegava às vezes do trampo, sei lá de onde que chegava, falando um monte na orelha dele, querendo falar com ele. Não, cara, isso aqui, querendo conversar, querendo, meu, cara morrendo de dor, cara. Ficava ouvindo, meu, tá bom, beleza, entendeu? Então pra você ver hoje, né? O que ele pode proporcionar para alguém que precise dele, né? Não somente nesse caso, mas em tudo, né? Hoje eu percebo, cara, eu consigo exercer muito mais misericórdia na vida dessas pessoas que usam droga, cara, prostituição e todas essas coisas. Para mim, cara, eu sei que o amor de Deus é muito maior, né? Do que tudo isso. Vocês também, cara, eu percebo facilmente um ministério com casais, né, cara? Vocês tratar de casais que precisam, entendeu? De repente alguém vem com algum problema, cara, chulo pra vocês falam, cara, a gente perdeu um filho, meu. Entendeu como é que funciona? E Deus faz isso, cara. Deus, ele é na nossa fraqueza, tá ligado? Que ele é exaltado, que ele é engrandecido. Nosso Deus, William, é Deus de superação. Você está externando é o que nosso pessoal de casa sente, né? Seja qual for a situação, seja qual for. Ele comentou até uma parte da história do Rodolfo, eles são amigos desde a infância. E todos eles, se fossem passar a noite contando tudo o que passaram, certamente tinha muita coisa para a gente ouvir. Mas como é bom. Então, assim, esse sofrimento que a gente passou, porque nem, né, quando eu usava, né, droga, usava bastante droga mesmo. Então, assim, tinha os momentos de adrenalina, tal, né, vamos dizer assim, uma felicidade momentânea ali. Mas, cara, é um sofrimento, tá ligado? Você vê que é um vazio, é um negócio que não vai levar você a nada, cara. Muito pelo contrário. Arrasta você, entendeu? Negócio que prende você, cara. Então, que essas experiências, nossa, que sirva para as pessoas entender, cara, que isso aí não leva a nada, cara. O que leva você mesmo a ser alguém, né, na vida, cara, é você querer fazer o bem, tá ligado? E principalmente pra você, né, cara? Ame ao próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o ti também, né? Você tem que se amar, cara. Tem que se cuidar, se preparar pra você tá pronto pra de repente um dia ajudar alguém também, né? Obrigado, William. Rodolfo, você vai dar a palavra final dos entrevistados, né? Que conselho, meu irmão? Já ouvi conselho do Douglas, da Zoraide, já ouvi conselhos do William com os olhos marejados, emocionados com toda a situação. Que conselho você daria? O pessoal quer te ouvir. Então, todo problema tem uma luz no final do túnel. Porém, para você chegar nessa luz, você tem que ir atrás do dono da luz, né? Jesus Cristo. Então, ele não morreu à toa na cruz. Todo mundo precisa dele, necessita dele, com problema ou não. A gente são dependentes de algo maior. E todo mundo sabe disso. Uns aceitam, outros não. A partir do ponto que a gente aceita que tem algo maior, que cuida de nós e tem o melhor para nós, melhor a mais daquilo que nós temos para nós mesmos. Então, a partir do ponto que a gente tem essa aceitação, não tem problema que vai derrubar a gente mais.
Obrigado, Rodolfo. Obrigado pelas palavras. A Cleonice aqui, muito ativa no nosso chat. Ela diz assim: nosso Deus é poderoso para mudar a nossa história. Crente em Jesus é humilde. Crente em Jesus é dependente de Deus, mas não tem espírito fracassado. Crente em Jesus não tem espírito de covardia. Crente em Jesus levanta a cabeça e enfrenta as muitas situações difíceis. Está aqui a prova de que o crente em Jesus é mais que vencedor. Uma das frases da nossa série diz assim, ó: se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, minha irmã que está em casa, muito obrigado pela sua participação. Que alegria a gente saber que não estava sozinho aqui nesse momento. Em dado momento tivemos alguma dificuldade técnica, mas a nossa entrevista ficará na íntegra, na playlist, para você poder acompanhá-la, caso o problema técnico tenha comprometido enquanto você assistia. Compartilhe a nossa live, compartilhe o nosso canal. Nós estamos falando de superação o mês inteiro. Não é só para crente em Jesus, é para todas as pessoas, católicos, espíritas, ateus. A palavra de Deus, ela tem essa característica universal. Ela alcança pessoas independente do credo religioso. Compartilhe. Sábado e domingo nós temos nossa série. Todo mês nós temos uma live especial. Temos uma conversa útil, produtiva, tal como essa. Quero agradecer ao pessoal dos bastidores também. Muito obrigado a vocês que estão conosco, participando desse trabalho. Vocês de casa não conseguem ver, mas tem gente aqui trabalhando, né? Temos aqui uma equipe que está aí trabalhando desde 18 horas, lutando para que as coisas acontecessem. Obrigado, pessoal da música. Obrigado, Douglas. Obrigado, Zoraide. Dá um abraço aí, por favor, nas suas filhas. Por favor, no microfone. Dá um oi para elas rapidamente. Já estamos esgotando nosso tempo. Sim. Só concluindo, depois dessa perda, o Senhor nos abençoou, né? Com a vida da Daniela, que hoje ela está com 4 anos. E nós louvamos ao Senhor por esse presente, né? Que Ele nos deu. E também a Letícia, né? Nossa filha de 12 anos, mais velha, e somos gratos, só temos a agradecer ao Senhor por todos os feitos. Quer dar um abraço para alguém, Douglas? Rapidamente aí, para a gente encerrar nossa live? Eu quero mandar um abraço forte para minha mãe, toda a minha família, meu padrasto, meu pai, pessoal de Sorocaba, filhas, Lelê, Dandan, beijo do pai. Isso aí, vida de pai. William, para quem vai ser o abraço final, meu irmão? Vou deixar um abraço então para minha mãe, que ela foi meu pai na fé, né? Digamos assim, né? Pro meu irmãozinho também, Miguelzinho, para meus irmãos, meus amigos, toda a família, coisa, para futura namorada, para todo mundo. Futuros filhos também, vou ter também, viu? Fazendo inveja não, viu? Para quem não sabe, o William, ele tá orando a Deus para o Senhor enviar a varoa, né? A serva, a sua cara metade, a metade da laranja. Ou do limão, né, William? Agora vai chegar, vai ser laranja. Amém. Rodolfo, dá um abraço pessoal de casa aí, a quem você desejar, um abraço especial. Um abraço para todos que acompanham a live aí, que Deus abençoe cada um, que dê força para cada pessoa para superar os seus problemas. E um abraço para toda a minha família e um beijo para minha namorada Jéssica. Opa, Jéssica tá nos assistindo aqui a todo momento. Beijo em todos vocês, beijo para minha esposa, que está aqui nos bastidores, irmã Cássia, te amo, meu amor. Vamos encerrar a live, depois não se esquece de dar um like, aperta o joinha, ativa o sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o canal. A gente tem mais de 1.400 seguidores, mas precisamos de mais. Precisamos de mais. Não é por uma questão de popularidade, não estamos preocupados com isso. Nós desejamos que a palavra de Deus seja multiplicada. Entendemos que com a expansão do canal, isso será possível. Vamos encerrar com um refrão de uma das canções que nós ouvimos. Deus seja louvado, obrigado. Uma excelente semana a todos, em nome de Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, ouvinte
te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar.